Este projeto é realizado com recursos da Lei Complementar Federal número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo, aprovado no 13º Edital das Artes na linguagem literatura, categoria circulação e difusão literária. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Aqui é Rebeca Gadelha de volta, sou anfitriã de Memento Mori, seu podcast sobre a morte e o morrer na literatura. Estou aqui na companhia de novo da minha querida Yane Castro. Oi, gente! Então, Memento Mori é o podcast em que tocamos no assunto que tantas vezes é tabu, né, na história da humanidade. E a gente traz hoje nossas considerações, reflexões sobre o que a literatura especificamente, né, nesse livro, Beca, que a literatura infantil, a literatura também, infantil, a literatura voltada, né? ou a literatura voltada para crianças, Isso. Né? E principalmente sobre o que é, né? O que é esse tema diante do universo infantil. Você que está nos ouvindo, o que você pensa sobre isso? Até que ponto esconder de uma criança a morte de um ente querido, ou né? até do bichinho de estimação. Uhum. Meu primeiro trauma a lidar com a morte foi do peixinho Chiquinho. Chiquinho, era um peixinho, que era um peixinho de estimação. Ele morria e minha mãe dizia que ele tinha dormido, pegava, ia na feira, comprava outro. Olha só, né? O que a gente pode pensar sobre isso? Essas invenções, até que ponto essa coisa de não falar diretamente. É seguro, né? E saudável, né? Proteger a criança de algo que é natural da vida. A gente sabe que tem várias diferenças neurológicas, físicas, etc. Estímulos de aprendizagem para a criança, para o adulto, mas o que a gente deveria, né? O que é... Será que é saudável? Será que é uma boa ideia expor as crianças? Então, você fala expor, mas na verdade essa palavra me chega numa outra direção. Agora há pouco você falou em naturalizar. Então, esse processo, né, de inventar... dormiu para sempre, né? Então foi para o céu. Fez a passagem, esses eufemismos para a morte, né? Isso. Até que ponto isso é desnaturalizar? Né? Por que será que, já que você trouxe essa palavra, né, expor, por que será que realmente circula isso, né, como se tivesse que expor a criança a isso que é do caminho natural? Até porque se a gente for pensar hoje com os meios de comunicação, expostos todos estamos. Porque você abre a TV meio-dia, o que está tocando? O que tem na TV no meio-dia? E dependendo aí, do canal que você assiste, né, Yane? Tem aquele festival, não sei quem baleado, não sei quem atropelado. É um festival de sangue. E não só a TV, né, Beca? Assim, todo esse tipo de mídia social, de rede social, são tantas, né, que às vezes a criança está exposta, nem sempre um adulto tem, assim, digamos, esse acompanhamento de perto, né, para ver o que está aí sendo colocado na tela, né, muito cedo as crianças, como você bem colocou. Isso sim, é essa exposição de uma forma que aí sim, né, ao meu ver, você ouvinte também vai pensando aí, né, mas ao meu ver, deve e é necessário, né? Deve-se ter esse monitoramento, né? Porque, ao mesmo tempo, quando a gente fala que há uma negação, e isso, o que gera numa criança? Eu estou lançando, a gente está aqui lançando essas provocações. Nosso intuito, né, em lançar o Memento Mori tem a ver com isso, em dar voz a este tema, né, que é diante da... Não, é um tema natural. Isso. É um tema natural, é um tema que perpassa todo mundo. Todo mundo vai morrer, isso não é segredo pra ninguém. Desculpa. Então, Só tô dando spoiler.
Mas assim, aí você me fez lembrar uma frase de Jung, né? Quando disse que ele não teria muito o que falar sobre a morte porque é um processo individual. Né? Então, assim, até que ponto nós, como adultos, quando omitimos ou inventamos, né, fantasiamos essas histórias a fim de proteger? Será que é proteger a criança? A gente está falando especificamente nesse hoje... sentido, né? Dessa questão dessa coisa que a gente acredita, às vezes, que está protegendo, mas que talvez fosse melhor, como até os livros que a gente trouxe vem mostrar, né? A gente tentar ter uma conversa aberta. Isso. Aí o que se abre, né? Assim, o que é abrir? Porque, veja bem, quando a gente, né, pegando aqui na literatura o livro do Ziraldo, Menina Nina... Duas razões para não chorar, né? É lindo esse título. E assim, né, é uma reedição, né? Foi lançado em 2002, 2022, 20 anos depois teve uma edição de aniversário. A Ziraldo também sempre, né? Sempre contemporâneo. Sim, sim. E já fica a dica aí para você, né? Que de repente essa história aqui é uma história de uma avó, né? E é muito interessante porque aí tem o simbolismo. O que a gente pode falar sobre a avó? Né, assim, uma terceira geração. Aquele que ele até menciona no livro, né? Aquela que é a mãe da mãe. Isso, né? Tem aquela figura até da matriótica. Não sei se pra ti vem também. Vem. A matriótica. Vem. Terceira geração. Isso. Porque o que nós... É muito simbólico, né? Assim, e para você que está nos ouvindo, a matriótica. Matriótica é assim russa. Eu também acho que é. Aquela bonequinha russa, né? Isso, que você abre e vai outra bonequinha. Várias. E o que isso diz do simbolismo disso, né? Se a gente pensar essa temática da morte, mas antes disso, o que é repassar um legado a partir de uma falta, digamos, no caso do livro, é a avó que falece. Uma né? ausência, né? A ausência. Mas veja bem, tem essa toda avó... uma expectativa também. Toda a questão da expectativa, toda uma questão do plano. Aí eu tô me adiantando. Mas vamos, tem essa avó que vai dando um lugar para essa neta, mostrando a história dela. Talvez por isso o simbolismo, né? Assim, das bonequinhas russas. Porque essa avó, né, é muito interessante, quando ela vai se fazer história, ela já com uma idade mais avançada, e veja bem, o que é uma idade mais avançada nos diz de forma bem clara, ainda que a gente, às vezes, queira maquiar isso, que a gente está caminhando para finitude. Sim, e tem uma discussão muito grande, que eu acho que não é nosso foco, né, entrar sobre a questão do envelhecimento, e também tem todo um preconceito em torno do envelhecimento, e todo um culto da beleza e da juventude na sociedade, né, que vê esse envelhecimento como uma coisa ruim. A gente tem tudo isso. Mas e aí, quando a gente pensa, né, nessa avó que vê nessa forma de se perceber envelhecendo, porque uma avó, ela é inaugurada com a chegada do neto, né? Então, assim, essa terceira geração. E ela começa, gente, aí falando mais assim do livro, ela começa a contar a história dela através de fotos para Nina. Quando ela fez, né? Enfim, terminou o ginásio. Os grandes momentos, o marco da vida dela, e vai dividindo com a Nina através o que foi a vida dela. Isso. E aí tem um laço muito bonito entre as duas, isso é muito palpável no livro, da questão da vitamina que dividiam de manhã, a questão das viagens, dos planos. Planos futuros. Sim. Quando Nina crescesse, as coisas que elas fariam juntas. E o ponto que Nina diz... que ela se via sendo a avó dela no amanhã. Sim, a questão do exemplo, né? Sim, como é poderoso o exemplo. Sim. Eu costumo até dizer que falar é bom, mas o exemplo, ele arrasta. Essa prática, né? Assim, e aí...
para a gente também ir trazendo como é que um luto vai se inscrevendo quando essa negação ou essa omissão de dizer às claras, né? Essa coisa de não falar na palavra morte, né? Às vezes diz assim, quando diz foi para o céu. Ou então dizer que foi fazer uma viagem. Então... Já ouvi essa também, dizer que viajou, mas volta quando? Ele estava aqui, não sei o quê. Essas coisas, foi aí, mas ele viajou. E aí, queridos ouvintes, o que se inscreve a nível psíquico, emocional, né? Na perspectiva de pensar o campo emocional da vida psíquica de uma criança, né? Nessa linha do tempo e da história. Isso que é plantado de uma forma nesse tempo, né, mais do infante, como é que isso vai se dar lá na frente? Então, assim, de uma forma mais generalizada, que é diferente de tratar um caso a caso, né, singularmente, pode desenvolver uma fobia, né, em relação à morte, essa coisa da ansiedade, né, se revelar de forma que fica tão silenciado esse campo da morte. Então, a gente está falando o quê? Quando essas histórias que são, né, digamos assim, arranjadas, floreadas, né? Sim, muito floreadas. Muito floreadas, querendo proteger. Então, é preciso a gente dizer claramente que não há proteção aí, né? Pelo contrário, existe uma possibilidade de estar aí gestando nesse universo infantil né, o medo de lá na frente, né, se ver, inclusive, negando ainda mais esse percurso do morrer. Porque, querendo ou não, né? todos vão morrer. E a morte pode acontecer também durante a infância. Pode perder um pai. Claro. Recentemente, eu até comentei contigo no caso da perda de um pai, né? Sim. E aí, enfim, de 2 meninos muito jovens. E aí, isso acontece também na infância. E aí, Beca, tu trazendo isso, e às vezes o olhar de penúria, que é lançado, né, para uma criança, digamos, que passa por esse... Que está passando por isso, né? Então, assim, isso se instala de uma forma que o enlutamento da criança, esse olhar que se lança, né, precisará ainda mais desses cuidados. E aí é onde entram como manejar isso, né? Que recursos a criança tem para enfrentar um luto, né? Antes de falarmos, a gente pode pensar, né, naquela parte do livro do Ziraldo, em que quando a Nina percebe que a avó, né, tá deitada, tá dormindo, e é dito, e ela começa a chorar. Ela começa que é um sono para nunca mais acordar. Isso. É um sono para nunca mais acordar, mas depois o Ziraldo, ele vai descrevendo, né? Começa meio com eufemismo, mas ele vai falando, ele vai ficando mais sério, por assim dizer. Mas sabe, vai diminuindo. Eu peço licença para falar de uma forma que me tocou. Licença a quem? Ao Ziraldo, que não está mais aqui, está na obra, está sendo, né, tá eternizado aqui na sua obra. Mas assim, eu fiquei pensando, né, no fim, nas últimas páginas, parece que é uma afirmativa tão direta quando diz assim, né, que ela não chore, portanto não chore mais e vá dormir, minha querida. Quando ele vem falar dessa coisa dos jeitos, né, desse adeus e que a gente inventa a vida. Eu concordo plenamente. A vida é a vida que a gente inventa. Mas eu achei um imperativo, sabe? Assim, tipo assim, não chore mais. Como se talvez chorar fosse errado? Foi isso que chegou para você? Ou não é porque não é que chorar fosse errado. É porque essa coisa de ler e de lidar, eu entro no livro, né? Eu entro no livro e assim, né? Quem tiver curiosidade,
tem também vídeos no YouTube, né? Assim, Tem um livro no YouTube que tem umas narrações bem legais sobre também. o livro e tal. Mas aí, quando eu pego o livro, né, que leio e tal, pode parar de chorar, né? Pode parar de chorar, gente, pode parar de isso chorar. Pra mim, é tipo assim, aí você diz, Anny, não é pra chorar? Deve. Nós devemos chorar as nossas dores. E a criança que ainda não tem tantos recursos, que a gente entra já aí em que recursos a criança poderá, né, ter para elaborar um luto, mas assim, chorar é uma estratégia. Sim. Estratégia, melhor colocando, é um recurso, né? Então, assim, que a gente tem de aliviar, né, de certo modo, uma dor que se acumula, onde as palavras às vezes não não diluem, né? Porque Sim. a palavra não alcança tudo. E chorar é sim um recurso. Aí ficou um imperativo. Mas aí eu acho que contrasta muito com o final que traz a nota da Nina. Sim. Que ela diz que pode chorar, mas que aprendeu que não é preciso chorar sozinho. Massa. Que eu acho que pra mim o que pegou, eu acho que pra ti chegou essa parte do pode parar de chorar, mas pra mim pegou muito mais essa contraste, sabe? Que ela mesma, como se ela mesma ressignificasse isso. Assim, não é preciso não chorar sozinho. Entender que a dor do luto é uma dor que muitas vezes é compartilhada. Mas ela disse que aprendeu isso com a avó dela. Pois é. Né? Então, assim, olha que massa, né? Assim, porque quando ela disse, quando ela percebe que a avó não ia voltar, que a avó morreu, que ela diz, e o futuro que a gente planejou? Essa parte me toca muito. Né? Assim, fala muito do espaço também, por causa do meu avô. Né? Então, assim, esse futuro, como é importante esses vínculos que se dão a nível dessas Matriótica. Como é importante essa cadência. É uma cadência. A gente não se livra, né, digamos, de um ritmo cadencial que nos é dado, né? Por essas referências, né? Então, assim, mas se a gente está falando da morte, que ao mesmo tempo é falar de vida, né? Porque nessa obra de Ziraldo trata dessas heranças. Isso é da vida da avó, o que ficou da vida dessa avó e desses ensinamentos para Nina. Esses principalmente. E ela cultivava isso, Sim. né? Essa potência de cultivar, tipo, olha, Nina, foi isso que eu vivi. Sim. Olha, e quando você tiver a minha idade, você estiver com as amigas aqui, mostrava as fotos, né? Sim. E o quanto que é rico alimentar a fantasia e o imaginário desses passos do Devi, que a gente, quando tem uma referência, né? A história nos dá essa referência, a gente vai no percurso simbolizando. É claro que falar a Nina, né, nessa fala enlutada. E aí o futuro que a gente... É uma coisa que muitas pessoas enlutadas se perguntam, né? Sim. Muita gente se pergunta como é que eu vou viver agora? Sim. E a minha avó não vai para minha formatura. É aquela clássica, quase que eu só lembro, acho que é do Amado Batista, o que faço eu da vida sem você? Essa música? Eu não lembro de quem é. Não, é o Caetano. É o Caetano? Canta. Eu não lembro. Agora, que exatamente. faço eu da vida sem você? Eu já não sei mais nem quem é que canta, mas só me vem esse daí, o que faço eu da vida sem você? Não, mas o autor, quem é o autor? Eu não sei também, eu só lembro. Gente, não vejo mais você, mas aí é outra história. É outra história, mas enfim. Mas vamos lá. Para dizer, né, o que a gente está aqui trazendo como alerta? São provocações, né? Nossos ouvintes. A gente fica do lado de cá aqui. Só atacando, assim, jogando as sementinhas. Isso. Né? Plantando, aí vocês decidem como é que vai ser a colheita. Isso, né? Porque, veja bem, quando a gente pensa, né? Eu lembrei de um outro autor, o Philippe Arrier, quando ele traz a história da criança, né? Em que houve uma época medieval e que a criança era o adulto em miniatura. Durante muito tempo acreditava-se que a criança era o adulto em miniatura,
O que vai mudar, e aí eu posso estar errada meio na parte temporal, isso vai mudar lá para final de 1800 e bolinha. Isso. E aí que a gente vai ter também a ideia de que existe uma infância, de que existe depois uma adolescência, essa temporização, essa diferenciação da criança. 1910 que veio o conceito de adolescência. Eu me lembro das aulas que eu dava ainda da psicologia do desenvolvimento. Eu tive psicologia do desenvolvimento, mas eu tenho certeza que a minha foi mais leve. Né? Então, assim, para a gente pensar assim, a morte, ela também vai sendo atualizada, essa forma, né, de ser vista, falada, pensada, a cada época. Sim. Né? Então, que mudanças ocorreram, né? E que a gente vai falar disso no próximo episódio. No próximo episódio a gente vai trazer mais detalhes, né? No episódio 4, isso mesmo. Mas, assim, que lugar é colocada essa criança hoje, né? Pleno 2024, já que a gente relembra essa criança que foi vista, tida como adulto em miniatura. Sim. Quando a morte, né? Ou a longevidade, era bem menor do que hoje. As pessoas viviam, às vezes, até 30. Tem inclusive, circula pela internet, já virou até meme. Acho que era de 1910, 1920, uma idosa de 40 anos. Então, lá nos começos do século passado, para ter uma ideia como o peso da ciência, da técnica, esse peso também das práticas sanitárias. Isso, mas isso melhorou a vida das pessoas. Mas tu falando, eu pensei agora, me chegou assim, o peso de viver uma vida, inventá-la e saber que não levamos nada daqui, que não ficamos aqui, né? Então, o lance é, para sua criança, né? O que é que você hoje pensa, né? O que você deixa para ela? Que você deixa que você deixa, qual é o seu legado? Então, assim, como se não é que a criança tenha que ser exposta demasiadamente, mas a gente deixa aqui essas alfinetadas de como a gente pode trazer o assunto de maneira natural, porque os contos de fadas, eles antigamente, antes da Disney, tá? Hans Christian Andersen, essas coisinhas assim, elas traziam muito, falavam muito de morte. E mas o contexto era completamente diferente. Mas agora, olha só, já que você lembrou dos contos de fadas, os contos de fadas agora já tá dando um outro giro. Mas, assim, na minha infância, essa coisa de os felizes para sempre, né? Norteava, assim, uma coisa como se esse para sempre nunca acabasse. E da mesma forma, se a gente pensar sobre a morte, pensar e falar e dizer, né? Então, assim, há uma vida que acaba. Sim. Né? Então, assim, o que a gente está aqui pensando? Qual foi o momento que você, ouvinte, em algum momento, seja na história pessoal de vida, seja a partir dos filmes, dessas redes midiáticas sociais, né, percebeu que a criança que convive ao seu lado, seja seu filho, seu sobrinho, até seu neto, né, de alguma forma se pegou pensando, né, e aquele pensamento silencioso sobre a morte. Sim. Né? Então, você pode nos perguntar, então qual é o momento de falar? Né? Então, tem assim, que esperar alguém morrer, tem que esperar o bichinho da casa, às vezes através do peixe do aquário. O peixinho de aquário, através do cachorrinho, o gatinho. Né? Às vezes é o passarinho. Sim. Às vezes é o vizinho. Sabe o que eu lembrei agora? Mês passado, a gente está em... Dezembro, não, foi em outubro. Eu fui a um velório e era da mãe de uma amiga, e ela disse assim, na verdade, ela estava lá, os 2 filhos dela, e um dos filhos, que era o mais novo, ela disse assim, Yane, ele nunca, é a primeira vez que ele tá no velório, ele tá assustado. Ele com 23 anos. Sério? Ele nunca tinha visto, né? Então, assim, eu fiquei pensando, eu olhei, falei com ele, porque eu vi na barriga da mãe. Com 23 anos, nunca ter ido a um velório. Então, isso me chamou a atenção, né? Então, assim, ok, né? Beleza. Às vezes é porque não foi, não quer dizer que nunca tivesse se apercebido
né, da morte, da vida, da morte, do morrer. Mas, assim, até que ponto os silêncios se acumulam em torno, né, desse assunto, desse nome, né, e vão aí fazendo, sabe, quando chega assim, ser exposto, o que é ver, né, o que é ver um corpo. O que é ver o corpo, que a gente vai falar disso no próximo o que é acompanhar, episódio. que aí entra também o nosso segundo livro do dia, né? Isso. Quando alguém muito especial morre. Massa. Da Marge, eu não sei esse nome não, Hegard? Quando alguém muito especial morre, as crianças podem aprender a lidar com a tristeza. Então, né? Inclusive, que eu já tinha até pontuado, a sua edição é diferente da minha. A Beca tá falando porque, assim, a edição que eu tenho, ela é assim, ela trabalha pontos mesmo, né? Então, assim... Ela é prática. É prática, né? O que nasce, né? Então, é um livro que vem para ser trabalhado mesmo com o luto passo a passo. Sim. Então, as formas de vida que existem, animais, plantas, humanos, né? Então, assim, com a primeira vez que você teve um contato com a morte, né? Você lembra ou não? Entrar em contato com esses sentimentos. Então, do que a gente está falando? Que manejos são possíveis para trabalhar o luto numa criança? A gente está aí, né, trazendo já para a nossa contribuição e para lançar para você essas alternativas. Então, assim, é claro, esse livro, ele também é um instrumento de um trabalho, né, clínico, na psicologia clínica. Sim. Mas que você de casa, né, poderá também, caso se interesse, ter como recurso e conhecer até mesmo como esclarecimento, né, Beca? Sim, sim. Como adultos podem... ajudar as crianças a lidar com a morte e a tristeza, que eu acho que é a primeira nota do livro. Isso. Aí eu não tô lembrada se a minha edição tem ela, porque eu sou uma pessoa lesada, eu esqueci em casa, eu digo mesmo. Aí eu acho que tem só sobre este livro, porque é muito emblemático também quando ele fala, né, que é para ajudar as crianças a aprender a lidar com as outras perdas. Sim. Além da perda da morte em si, porque às vezes o pai perde o emprego, isso é um luto também para a família toda. Sim. E é um luto que às vezes passa despercebido. E até que ponto a nossa negação da morte, ela acaba negando outros padrões, outros momentos de tristeza. Porque no nosso culto à beleza, nosso culto à juventude, a gente acaba também num culto eterno a uma alegria. Mas a bom custo de que a gente está cultivando esse culto à alegria? E aí você Qual é o espaço da tristeza? Isso, dá lugar à tristeza. Isso, a tua fala vem com essa riqueza. Tu fala isso no livro, tu tem isso no livro também. Sim. De dor, que tu fala da dor, né? Sim, sim. Né? Porque, assim, esse lugar é precioso. Né? Assim, a tristeza enquanto sentimento e, principalmente, sem essa pressa de diluí-la. Né? Porque enquanto ela tiver... Há literaturas que situam que no determinado intervalo de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, já vão pensando na questão patológica. Mas, gente, isso é muito singular. Sim. Né? Então, até que ponto a tristeza... lembrei da música. A tristeza é senhora, né? Desde que o samba é assim. Cantando eu mando a tristeza embora. Encontrar recursos para lidar com isso que se chama, que se transforma em saudade. Né? Então, como assim, lidar com o luto devagar, como aprender a lidar. E aí é interessante o livro, né, Yane? Porque ele traz a questão do desenho, que é uma coisa muito cara para a criança. O desenho. Esse momento da elaboração. Que é como eu disse, o meu não tem. O meu não teve, mas tem um monte de desenho bonitinho Até já. porque a criança ainda não tem acesso a um repertório, né, de linguagem, no sentido de tocar, nomear, sentir os sentimentos, né? Isso ela vai entendendo. Eu lembro que esse final de semana mesmo eu tive uma conversa com a minha sobrinha, tem 5 anos. E aí ela ficou muito chateada, porque acho que foi porque eu não podia mais emprestar o celular para ela, que ela tem um joguinho no meu celular que ela adora. Tá perguntando, você sabe o que você tá sentindo? Ela só balançou a cabeça e eu digo, o nome disso é frustração. Você tá com raiva? Ela
balança a cabeça assim, você tá triste? Sim, isso é frustração, minha flor. É o nome disso. E aí tem esse trabalho de falar com a criança e de dar um nome para esses sentimentos também. Isso, dá um nome, né? Isso. Dá o nome e a gente não precisa nem explicar, porque ele já está sendo sentido. Sim, ela mas tá dá lá, um nome. mas ela não né? sabe lidar. Tudo aquilo, tudo para ela é muito. Por isso que às vezes a criança, ela tem aquele momento, às vezes ela tá feliz, tranquila na dela, aí você diz, você não pode fazer isso, ela começa a abrir o berreiro. É tudo muito intenso. Então, ó, você falou isso e eu lembrei, não lembrei, você falou da sua sobrinha, eu lembrei da minha. Quando, né, o avô dela, no caso meu pai, faleceu, ela tinha 5 anos. E eu lembro que ela não foi, né, pro enterro, mas ela teve um contato com ele antes, né, do óbito mesmo ainda, num percurso anterior de adoecimento, de hospitalização, enfim. Mas para dizer assim, me lembro muito que um tempo depois, 5 anos depois, né, ela já com 10, ela foi comigo, onde ele foi enterrado, e ela chorou, né, na lápide, assim, chorou. Eu nunca esqueci esse momento, e você falou da sua sobrinha, eu lembrei, porque aquele momento, né, foi para mim, na minha interpretação, né, um momento mesmo muito especial, né, de contato, de presença, sabe, e de viver ali uma catarse de luto, de se permitir uma dor, de entender que se essa dor ela não for sentida, ela não vai embora. Isso, né? Se você não se permitir esse trabalho, principalmente até mesmo com as crianças. E é por isso que se diz que se transforma um trabalho de luto em saudade. Né? Então, assim, tantas palavras, tantas que a gente está falando de música, né? Saudade, palavra triste. Gente, vem logo essa música antiga. Tu falou a gente falando de conto de fada, só me lembrei do Chico Buarque, João e Maria. Né? E eu lembrei dessa outra que a Zizi Posse canta. Saudade, diga a esse moço, por favor. Agora é um outro tipo de... Né? Mas para dizer o lugar de saudade, que a saudade é esse sentimento, né, que toca na lembrança, que toca no vivido, que atualiza e, ao mesmo tempo, se diz que é possível o morto, ele permanece vivo enquanto ele é falado, lembrado, sentido, né? E é algo que o livro ele fala também, né? Ele menciona da crença religiosa, porque tem pessoas que têm crença religiosa, diz a alma vai para ficar com Deus. Perfeito. Mas pensam que assume uma nova forma, ela compara com a borboleta, né? Sim. Que é uma versão que tem na minha edição também. Aí ele diz, outras pessoas pensam que o espírito se torna parte das pessoas que eles amavam, que é o que você está falando. E aí, só que o que eu acho interessante é que ele até finaliza, dizendo, meio que finaliza entre aspas, né? Nós não sabemos tudo sobre a morte. Não, nós não sabemos tudo sobre a vida e nem muito menos sobre a morte. E que é natural fazer essas perguntas também sobre a morte. Seja você criança, seja você adulto. Isso. É uma coisa que eu achei muito legal, porque o livro é meio um guia, né? E aqui... Ele é meio um guia, ele vai falando que é um funeral. Essa coisa vai ensinando. do manejo, ó, para manejar emoções difíceis, né? Então, assim, ó, esse livro é para você que poderá ajudar a criança, seja seu sobrinho, neto, sobrinho, filho, seu irmão, seu primo, vizinho, exatamente, aluno, né? De repente você é um professor ou uma professora que está escutando. Então, ajudar a criança a reconhecer, nomear, aceitar e expressar sentimentos para que não desenvolva defesas pouco sadias para manejar as emoções difíceis, né? Então, ele traz atividades criativas. E aí, Beca? Falando das diferenças, né? Porque a Yane que me recomendou o livro. E aí eu comprei da Amazon, mas a minha versão ela é mais próxima de um livro infantil. Ela é básica, ela tem muitos dos textos que tem aqui. Então, basicamente, um tutorial explicando para a criança. O que é a morte? O que acontece quando alguém morre? A gente tem um velório. Para que serve esse velório, né? Sim. Mas o diferencial da versão da Yane é justamente essas atividades que ajudam a criança
a lidar com esse sentimento, que é o propósito dele. O que são esses sentimentos? Quais são as coisas que eu gosto, né? Uma coisa que eu faço bem, uma coisa... O que ficou para mim da primeira vez que me contaram sobre a morte, né? O que é o conforto? Eu perceber que a criança, ela precisa de conforto, e você é adulto também. É um momento que você precisa de conforto. E formas assim, de achar esse conforto. E lembrar, né, que aí, puxando mais para uma via de olhar de trabalho na psicologia clínica, né, a infância é esse chão que a gente pisa a vida inteira. Então, fica para vocês, nossos ouvintes, você do lado de lá. As sugestões de leitura também, quem tem tempo, quem tem interesse também. Isso. E também essa forma de contribuir. Eu acho que a nossa intenção também é contribuir que isso não seja um peso, nem na vida do adulto e nem na vida da criança. Mas antes de sermos adultos, a gente vem lá de trás com essas, como é que chama a bonequinha? Boneca? Matriótica. A gente tem tanta coisa para, né, tirar de dentro. E então, fica aí essa pergunta, né? Como é que a sua criança seja a sua criança interior? Sim, né? Quando você revisita essa criança aí, como é que foi lhe apresentado, né? O que é que você está repassando para as crianças ao seu redor sobre esse assunto, sobre a morte? Qual é o seu entendimento sobre conversar, né? Quando alguém muito especial morre, qual é o seu entendimento sobre conversar sobre isso com, né, a criança que você convive, né? E até que ponto não falar sobre isso é deixar escondido algo que vai aparecer em qualquer momento inesperado. Memento Mori para vocês.